pessoal, bem-vindo ao canal Drogas e Sociedade. Eu me chamo Gleuda Apolinário e hoje nós estamos aqui conversando com uma pessoa que eu conheci também através das redes sociais, já virei amiga dele, que é o Tadeu, que é o professor lá de Araraquara, e eu vou pedir para o Tadeu se apresentar aqui para vocês. Tudo bem, Tadeu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Tudo bom? Boa tarde, Gleuda. Primeiro, agradecer o convite por estar aqui falando dessa temática muito rica, particularmente para mim e para toda a sociedade, né? Debater dependência química. Eu sou Tadeu Marcato, sou professor de filosofia da Rede Pública Estadual, sou poeta, com algumas obras publicadas, inclusive na temática da dependência, e venho desde 2013 buscando caminhos de desenvolver projetos de prevenção com jovens, pré-adolescentes e adolescentes, e também trabalho com dependentes químicos em situação de internação, né, internados voluntariamente. Atuo nessas duas frentes aí. Muito legal. É um prazer estar aqui. Prazer, viu, Tadeu? Muito legal. Quando eu fui acompanhar um pouco o seu trabalho, o que me chamou muita atenção é essa sua estratégia bem inovadora, que é trazer a poesia para os jovens, né? E como isso pode também trabalhar essa questão da motivação deles, a questão da percepção de mundo, né? Tadeu, eu queria que você falasse um pouco isso. Quer dizer, que momento que você sentiu que dava para trabalhar com essa questão dos jovens? Que faixa etária mais ou menos você está trabalhando com eles? Conta um pouco essa sua trajetória aí, dessa estratégia que você adotou no município de Araraquara. Para falar sobre isso, então eu volto um pouco, né? Acho que eu deixei de falar. Eu sou um dependente químico, estou em recuperação desde o dia 4 de 4 de 2012, quando me internei voluntariamente em uma comunidade, passei por um tratamento na época de 8 meses, e desde lá venho me mantendo. Eu não gosto de usar muito a palavra sóbrio, porque, na verdade, no meu imaginário, sóbrio é algo muito maior do que eu me encontro, né? Eu ainda me irrito no trânsito, então não dá para ser sóbrio se irritando no trânsito, né? Mas enfim, estou sem uso de substâncias psicoativas desde lá, né, num primeiro tratamento, e a filosofia entra na minha vida depois desse processo. Eu era gerente administrativo antes, fui fazer filosofia depois, me tornei escritor e poeta depois, então esse trabalho ele está vinculado, na verdade, a uma experiência muito profunda e própria, que o meu alicerce de recuperação acabou se tornando a filosofia, a docência e a escrita, né? No primeiro momento eu percebi que escrever era uma forma de canalizar compulsões, e eu percebi um valor terapêutico ali naquele momento, né? E depois fui mergulhar na literatura também e entender mais do que se tratava. Eu gostava já de literatura, mas não tinha um hábito de leitura, e fui me descobrindo, não sei se bom ou ruim, mais um escritor, e a poesia a partir daí se tornou também esse alicerce dessa concretização de subjetividade ou dessa materialização de angústia. Eu não sei, eu não consigo me ver sem. E a partir dessa experiência... Não, o que eu achei legal é que agora que eu entendi que foi depois, né? Eu achei que você tinha feito esse processo antes, aí depois você entrou... Não, mas foi durante a sua recuperação. Que legal isso. Eu costumo contar uma história, né? Existe dentro da literatura, principalmente de AA e NA, que sou membro de NA, não sou um praticante, fui procurar outras formas que me satisfazia mais, né, nesse processo de entendimento, e achei na filosofia, mas tenho um respeito muito grande pelas irmandades, sei que estão aí também fazendo um trabalho, mas tinha uma ideia de despertar espiritual, né, que tecnicamente me parece ser a desintoxicação mental, né? Depois de uns 3 meses você passa a pensar melhor, já está num processo
árduo, terapia em grupo, terapia individual, laborterapia, né, internado, e é como se fosse uma recompensa. Eu nomeei isso, depois lendo Albert Camus, filósofo, escritor argelino, né, radicado em Paris, que é um despertar de consciência. E entendi melhor na visão que o Camus me trouxe. Mas, enfim, eu, apesar de agnóstico, e entrei internado como um ateu num lugar chamado Recanto do Senhor, e as pessoas falavam desse despertar espiritual, e eu, muito cético, falava, não rola. Só que aconteceu comigo também algo de uma força muito grande, uma sensação de bem-estar. Eu não sei nomear o que aconteceu aquele dia. E depois eu vi acontecer com outras pessoas. E a maioria, né, das pessoas nomeou como um despertar espiritual. Mas enfim, é só nome, né? Sim. Mas é uma sensação de liberdade mesmo. De repente, depois de tantos anos, você se vê sem o uso da substância e falar, meu, vai dar pé, entendeu? É o medo perdendo uma força, é uma coisa maluca, assim, que não tem muito nome. Eu tento escrever sobre isso, mas não me vem uma forma de passar isso. Enfim, assim como por um lado negativo, quando me perguntam o efeito do crack, eu também não consigo falar. Não dá para te dizer o que é. Não é uma coisa palpável assim, é igual. Não tem nada que pareça, que dá pra gente pôr de referência. Não dá. Por outro lado, né? Mas enfim, eu senti isso, e essa história eu gosto muito de contar porque está relacionada a um professor meu que se tornou um amigo de trabalho depois, o professor Manuel. Ele foi meu professor no ensino médio, no segundo ano de ensino médio. E nesse processo internado, eu lembro que uns 3 meses de tratamento, indo por quarto, eu saí de uma terapia, sentei num lugar que a gente ficava ali, que chamava Luz, era um carramanchão, e o professor Manuel brotou no meu pensamento, do nada, assim, bum, professor Manuel, e eu lembrei dos meus papos com ele, e eu lembrei que lá com 16 anos eu queria fazer filosofia, eu queria escrever, e por questões da própria vida, o meu caminho foi indo para outro lado, e eu não fui fazer filosofia e nem escrever. Mas ali eu tive uma certeza, né, que depois eu vou fazer mais uma referência, vou fazer uma referência ao Nietzsche, do Zaratustra, do encontrar o caminho, né? Encontrar o seu caminho e o seu caminho é onde te dá potência de vida, né? E ali aquilo fez um sentido, não, era lá, eu tenho que voltar lá, eu tenho que voltar a fazer aquilo que eu já queria fazer lá, que talvez esse desvio tem muito a ver com o meu processo aí de entorpecimento. E foi o que eu fui fazer, cara. Quando eu saí, eu passei a escrever compulsivamente, fui fazer faculdade, depois me pós-graduei na Federal aqui de São Carlos. E desde lá, quando eu entrei na sala de aula no segundo ano de faculdade, eu peguei algumas aulas que sobram, assim, né, numa cidadezinha aqui próxima. Eu sabia que eu tinha que falar sobre isso, que eu tinha algo a dizer sobre isso, e sabia que não ia ter muito como fugir, me esconder, me ocultar. Não, eu tinha uma história para contar e ela era muito pessoal e sabia que ia fazer diferença me expondo. Então, esse trabalho começa assim, né? Logo que eu entrei em sala de aula. Tem uma história com um aluno também, se você me permitir, que eu acho que complementa isso, que é uma coisa muito legal também, que foi assim, primeiro dia em sala de aula, preparei a aula, fiquei uns 2 dias preparando a aula, cheguei num primeiro D noturno, no qual haviam cometido, no meu entendimento, um crime pedagógico, colocar os alunos dos 9º anos mais indisciplinados numa mesma sala, noturno, uma panela de pressão, né? Eu costumo falar que eu cheguei e tinha menino rodando no ventilador. Mas a sensação de querer estar lá era maior. E aí, tentando estabelecer um contato, galera, vamos falar de perspectiva, o que vocês pensam? Um aluno lá no fundo, cara, que era uma liderança, ele me olhou e falou assim, professor, eu vivo só por hoje. Olha só por hoje é um jargão dos aditos, porque é de AA e de NA, um dia de cada vez, só por hoje. E a hora que ele me falou isso, eu falei assim para ele,
tá bom, então você é adicto? Ele abriu os dois olhos, me olhou e falou assim, mas como que o professor sabe? Eu falei, meu, o professor também é. Pum, selou. O moleque tinha 14 anos, já tinha passado por instituições, tava no uso ainda, mas ali, cara, foi um negócio tão maluco. Conectou. Exato, quebrou a barreira, sabe? E ali eu comecei a fazer esse trabalho até desenvolver, virar um livro de poemas, acho que aí a gente vai falando ao longo do caminho aí. Muito legal. Mas, Tadeu, dentro da sala de aula, como que você atua, né? Qual que é a sua estratégia para, de fato, chegar nesses jovens? Porque a gente sabe, é uma faixa etária difícil, né? Tanto em sala de aula, como você está relatando aqui, mas é uma faixa etária difícil de você conseguir chegar, né, no diálogo com eles. Como que você conseguiu isso, essa proeza? E depois você vai mostrar para a gente aí um livro, né, que resultou esse trabalho todo, né? Mas conta para a gente um pouco. Eu acho que do ponto de vista docente, né? Eu penso que o professor que não está disposto a mergulhar no mundo do aluno para trazer ele para o seu mundo acadêmico, o processo para mim é esse. Primeiro você vai até ele, demonstra preocupação, né? Se torne alguém que de fato... talvez eu tenha alguma facilidade, eu trabalho nas periferias, eu também sou fruto da periferia. Então, quando eu vejo o aluno do fundão, sou eu, entendeu? Sou eu alguns anos atrás, não muda nada. Tem uma coisa freiriana que eu gosto muito, que é a questão do afeto, né? Não tem como você ensinar sem afeto. Não tem como você dissociar a vida dele, se ele comeu ou não comeu, se tem violência na casa dele, no bairro dele, da sala de aula. Isso, para mim, é uma ilusão, achar que se separa essas coisas, né? Pelo menos não para o ensino fundamental e médio, né? Querendo ou não, o professor é uma referência para ele e eu utilizo disso dessa forma, entrar no universo dele, mostrar que eu quero entrar no universo dele, que de fato eu me preocupo com aquilo e ir trazendo para o meu universo. Tem uma coisa também sobre o trabalho com a dependência, de prevenção, que é a própria experiência, isso ajuda muito. Então esse é o mote primeiro. Senta aí, galera, né? Bagunça essas carteiras, vamos sentar em círculo, quer sentar no chão, senta no chão, fica à vontade, né? Aqui não tem gestão, aqui a gestão é nós. E vamos falar sobre um assunto. E aí eu coloco a minha experiência, aí vou contar para eles, desde lá, de um coma alcoólico aos 7 anos de idade, de uma memória de uma chupeta na vodka aos 4 anos de idade, vou entrar em assuntos... vou falar de abuso sexual, porque também tenho isso no meu histórico. Eu sou um dependente completinho, assim. Se pegar infância, adolescência, é o padrão quase, né? Apesar das individualidades, lógico. Mas aí vou provocá-los a reflexão sobre isso, trago sempre uma ideia dos filósofos juntos. E nesse trabalho de dependência, especificamente, eu trabalhei muito os existencialistas, tratar a angústia da existência, e trabalhei um psicólogo, que eu não me lembro o nome agora, que é um professor da USP, que trata de humilhação social. A ideia do não ter o bem material ser angustiante, né? O que a pobreza, né? O que a miséria provoca de questões psicológicas para esse indivíduo que não tem um celular no momento que as pessoas se conectam através disso, de não ter um tênis bacana, de não ter uma grana para dar um rolê no shopping, né? Isso é muito presente também, né? O sentimento de inferioridade a partir disso e tal. Então eu vou trabalhando essas questões, né? E trazendo a história da filosofia. Em caminho eu vou trabalhar a ideia do absurdo, né? O quanto a vida é um absurdo, propondo reflexões, na verdade, né? Será que essa busca desenfreada por sentidos também não é angustiante? Será que a vida não é viver um dia de cada vez mesmo? Mas sempre aberto, né? Nada, proposta reflexiva mesmo, assim, a partir daquela ideia, mas não precisamos concordar ou não é sobre isso, né? É sobre viajar no pensamento mesmo e se sentir capaz de pensar, de ser um ser pensante, né? E Sartre... Você sente uma receptividade deles nessa questão, quando você começa a colocar esses questionamentos, você sente que eles conseguem traduzir isso na forma da escrita, da poesia? Você sentiu isso com mais facilidade, assim, do que só verbalizar, né?
a gente fez um trabalho ali, esse trabalho que eu fiz com eles, a proposta era escreva, materialize essas dores. Então, é um livro denso, é um livro de adolescente denso, não é um livro bonito. Inclusive, eu fui fazer uma reportagem... Não, pode ser bonito, né? Não, desculpa, não é um livro florido, digamos, no sentido... Uma vez um cara do Bom Dia São Paulo veio fazer uma reportagem com a gente, ele abriu o livro e começou a ler os poemas dos alunos e se assustou. Porque ali eles estão falando de dor, estão falando de suicídio, estão falando do abandono do pai, estão falando... É um livro, mas é um livro real, é um livro de um sentimento muito forte, né? Então a proposta, a partir de toda essa reflexão, coloquei a minha história para eles, fiz passeio pela parte mais técnica, rapidamente, o que são drogas, onde elas atuam no sistema nervoso central, levantei questões, eu lembro que eu falei para eles, onde vocês compram remédio, né? Chama como? Drogaria, olha só, uma biqueira com CNPJ, né? Tentando mostrar que a droga em si não é nem boa nem má. Não é a droga o problema, a droga também é remédio, o remédio também é droga, né? Que difere a dosagem, né? E o quê, né? A dosagem e o quê, né? E tentar refletir o que me leva a isso. Por que eu necessito dessa questão artificial? Seja para a busca de prazer, seja para fugir do mundo, por quê? Essa é a pergunta a ser respondida, pelo menos do ponto de vista que eu entendo filosófico mesmo. Por que eu preciso disso? Onde, em qual momento, em qual área a minha existência não é capaz de ser o que ela é, né? E aí a gente vai mergulhando, desde as questões sociais, e aí a proposta seguinte foi essa, vamos tentar produzir. Foi um trabalho livre, então os alunos que quiseram aderir, aderiram. Eu tive 19 alunos que aderiram, nesse primeiro momento do trabalho, e comecei a receber poemas deles no Facebook, no e-mail, qualquer lugar. Eu tentei organizar primeiro, de dia tal a dia tal vocês mandam, mas não rolou dessa forma. No final eles me entregavam no papel. A inspiração vem, né? A inspiração vem. Eu digitava, me entregava no papel, eu digitava e beleza, galera. Aí foi criando corpo, assim, fui estendendo os prazos, né? Vamos aí. Aí eu lembro de uma mensagem que eu recebi de uma aluna. Essa aluna acho que está no 3º ano do ensino médio hoje, não é mais minha aluna. Mas ela mandou assim, num êxtase, nossa, professor, que massa quer fazer isso. Só que agora eu não tenho mais ideia. Escreve sobre como é massa, né? Faz um metapoema, escreve como é legal. Escreva, meu. Nossa, e o resultado, né? Deixa eu mostrar para vocês. É uma antologia poética. Olha, que legal. Isso é um trabalho que parte de um trabalho teórico, de uma pós-graduação, como eu disse, e ele se concretiza, cara. E a gente consegue lançar esse livro aqui na sala de Jean Paul Sartre, que hoje está dentro da Casa da Cultura, que era a faculdade de filosofia, na qual o Sartre esteve presente. Então tem todo um simbolismo, teve uma mídia em cima que também achava importante eles se virem ali no jornal da cidade, no blog da cidade. Olha, os escritores, sabe? E a noite de autógrafo, cara, os pais, sabe? Os trabalhadores. Eu ia perguntar dos pais, assim, como é que foi a receptividade dos pais nessa relação toda, assim? Você sentiu algum feedback? Eles falaram alguma coisa para você desse retorno? Como que foi? Sim, muitos pais ali, cara, que você vê sofrido da vida, sabe? Do trabalho árduo, né? Da não oportunidade de escolher o que queriam fazer, né? Mas assim, a alegria, né, de ver os filhos ali lançando um livro, a gente conseguiu lotar a sala, professores universitários, professores da rede, poetas da cidade. Foi uma experiência assim. E sim, eu lembro de um pai chegando até mim e falando, não, obrigado pelo que você fez, sabe, aquele carinho de... Falei, obrigado vocês, cara, porque essa foi uma sensação única também, assim, cara. Eu lembro, sabe, ficar com o peito quente, assim, uma coisa assim que é isso, cara. E eu vou misturando isso com a minha própria dependência, sabe? É esses momentos que pensando um dia que eu acordo e penso lá no uso, sabe? Puta, vontade de reencontrar aquilo.
E aí, mas você vai pôr tudo isso a perder? Vale a pena, né? Não vale? Olho para meus filhos, tenho 2 filhos que vieram depois também, que não conviveram Ai, eu com... vi dos menininhos É. bonitinhos. Estavam de Então, máscara. eles estavam indo aqui na minha sogra levar alguma coisa. Já colocaram... E aí esse trabalho se desenrolou dessa forma. Depois eu consegui um edital na Secretaria de Educação e fiz um trabalho mais de oficina temática. Era uma primeira parte, conscientizar sobre a dependência e voltar esse ano, eu voltaria, né? Mas a pandemia... voltaria 2020 é muito atípico, né, na nossa vida, né? Voltaria com as oficinas temáticas, produção coletiva de textos com os alunos, e aí também já mirando fazer um livro físico, que essa é a minha tara do momento. Que legal, que legal. Mas Tadeu, mas você falou que você chegou a fazer sarau com eles, né? Com outros alunos também nessas escolas. Você chegou a rodar, né? O município. Sim. Esse trabalho do município tinha uma linha, né, de falar sobre a dependência, também levando a história pessoal para a roda de debate, junto com uma informação mais técnica e recitação de poemas. Então ali apresentava os meus, trabalhei muito com Sérgio Vaz, um poeta do Capão, se eu não me engano, literatura periférica. Ele tem um trabalho também muito interessante, e eu tive a oportunidade de fazer de participar de um trabalho dele numa escola aqui em Araraquara, que ele veio, que é Poesia contra a Violência. E os textos do Sérgio Vaz conversam muito. Trabalhei com Sobrevivendo no Inferno, Os Racionais. Sim. Essa literatura periférica, né? Tive por um período um amigo também adicto, o William Chacal, que é um rapper da cidade. Então a gente levava o rap, poesia e sempre acabava numa grande festa, assim. Que legal. Palestra. Que é a identidade com os jovens mesmo, né? Esse momento da inspiração também, né? Eu acho que é legal você falar isso um pouco, né? Essa receptividade dos próprios jovens nessa inspiração, né? Alguns deles continuaram escrevendo depois com você, como é que foi? Sim, recebo até hoje de alguns desses alunos, pelo menos 3 alunos hoje fazem rap. Olha, e me mandam. Eu voltei a entrar em contato com eles agora para pegar o depoimento deles pro meu documentário, né? Criei um grupo novamente, incluí eles. Alguns são meus alunos ainda, né? Mas a maioria já não são mais. Mas aí a gente está dialogando novamente e aí vem provocando. Mas eu recebo, volta e meia eu abro o Messenger e tem lá: ô professor, dá para você dar uma olhada nesse poema aí? Que legal, que legal. Isso permaneceu. Plantou umas sementinhas aí, né? Exato, mostrando uma possibilidade, né? Isso, para além de ser um escritor, talvez isso é muito cruel colocar isso, porque é difícil mesmo. Mas a escrita como algo que pode estar no seu dia a dia, como fuga do mundo, como se comunicar com esse mundo, Então eu penso muito na arte pelo viés de emancipação mesmo, né? Eu acho que arte e educação tem que sempre estar junto. Eles andam muito juntos, eu acho. E a arte é uma forma de emancipar o indivíduo, de emancipar as cabeças, e a filosofia, né, cara, como reflexão de si mesmo, essa relação indivíduo-família, família-indivíduo, indivíduo-mundo, mundo-indivíduo, sociedade, política, ética, religião. Pô, isso dá tudo, né? Você até colocou essa questão, né, de uma forma também de expressar todo esse processo também de desenvolvimento, né, da juventude, que é sair da fase criança, entrando para a fase adolescente, entrando para a fase adulta, o quanto a escrita também ajuda nesse processo do desenvolvimento deles, de se sentir pertencentes, né? Acho que é legal que você colocou isso também, né? Eu lembro muito nesse sentido, eu lembro de Aristóteles, né, falando do animal político, e ele vai falar da importância desse cidadão ser visto pela polis, dessa comunicação, porque o indivíduo como ser político não é um ser político partidário, é um ser que está na cidade
né? Que vive a cidade, que se comunica com essa cidade. E a arte, para mim, é uma forma direta disso acontecer, além de ser uma forma por excelência de prevenção. Mesmo sem falar de drogas, o indivíduo que se emaranha por esse caminho, ele já tem uma prevenção ali muito forte. Porque ele vai sacar que não vai dar para fazer algumas coisas e usar drogas. Não vai dar para ter um compromisso, para estudar, para aprender a tocar um instrumento musical, apesar de toda uma romantização, né, do artista como um ser de estados alterados de consciência, né? Os poetas normalmente são loucos, né? Mas não necessariamente. Né? Não necessariamente, Não, muito legal, Tadeu. Agora, a gente está chegando aqui já no nosso bate-papo final, infelizmente, porque realmente a tua experiência, a tua trajetória aí está trazendo realmente grandes informações para nós aqui. Principalmente, eu queria também confessar que eu adoro escrever também, gosto, não sou nada profissional nisso, mas eu gosto de escrever, desabafar nas escritas, fazer poesia, também poemas. Então, realmente, é o momento que você consegue colocar no papel, né, todo um processo emocional da tua vida, né? Então, o que você está trazendo é uma alternativa de uma política preventiva, né, de uma estratégia de prevenção, que, de fato, essa juventude, que eu falo que é uma juventude que está vivendo por 180 caracteres e 5 minutos, né, de vídeos, né? O quanto a gente precisa estimulá-los também, né? A escrita, a leitura, né? Ao ouvir, né? Então, acho que a poesia, ela traz um pouco ela desenvolve, né, em nós esse processo mesmo de inspirações, né? E a juventude, mais do que qualquer fase da nossa vida, é quando a gente, de fato, está ali borbulhando, né, inspirações, né? Em todos os sentidos, né? Em todas as nossas crises, acho que concentra tudo na nossa adolescência, depois a gente vai, né, melhorando, né, as relações. Então, acho que é uma estratégia bem interessante que você adotou. Eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais, se fosse para você dar algumas dicas, né, para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo agora, sobre como lidar com o jovem. Queria que você desse algumas sugestões aí para nós. Tá. Eu penso que a primeira questão é isso que esse canal se dispõe a fazer, quebrar tabu. É preciso falar sobre drogas. As drogas estão na sociedade desde que o ser humano está na sociedade. Existe, é lógico, a gente não defende esse uso, mas entender, por exemplo, tem muita gente que tem o uso recreativo, antigo uso recreativo, com o álcool, não tem problema com isso, não é diretamente isso que a gente tem que debater. A gente tem que debater sociedade, indivíduo, traumas, sentimentos, o que leva esse jovem a buscar, a achar que esse caminho é um caminho viável. Essa é a pergunta-chave, acredito. Então, pais, educadores, se informem, quebrem seus preconceitos, ouçam o outro lado. A periferia, inclusive, tem uma forma própria de funcionamento. Ali convivem traficantes, criminosas, dona de casa, usuário. Isso é real, porque o Estado não está ali normalmente. Então, tem as suas particularidades. É preciso falar sobre drogas sem um viés criminalista, moralista, de guerra às drogas. Esse é o meu entendimento sobre isso, né? Isso é um tema, para mim, muito em aberto ainda, apesar de tudo que já se avançou, e tudo que já se descobriu, e tudo que mas está tudo muito em aberto. Por isso eu trago, para mim, a dependência química é também uma questão existencial. Ela também está num viés filosófico a ser pensada. Enfim, então acho que é isso. Quebrem esses tabus, se informem para você poder contribuir com o seu filho. Não feche uma porta. Porque Faça se o você diálogo, fala... né, Tadeu? Acho que falta tanto diálogo dentro de casa, né? Toque no assunto com seus filhos dentro de casa também, né? Acho que isso... Lógico. Porque você fala assim pro seu filho, droga mata e se você usar eu te quebro. Tá, aí ele vai lá e fuma um baseado, não morre. A probabilidade de ser legal pra caramba no primeiro momento é enorme. Ele vai ficar 2 horas sem pensar nos BOs que muitas vezes vocês, pais, causaram na cabecinha dele. E você fechou uma porta. Ele não vai lá falar pra você que ele tá envolvido com drogas. Porque você já falou que vai quebrar ele no meio.
Logo, você perdeu, meu caro. E talvez esse jovem vai passar um calvário muito doído até, e se der tempo, ele consegue retornar. Por uma coisa simples. Você fechou um diálogo com ele. Nossa, Tadeu, Então, olha, até me arrepiou. Muito bom. dialogue. Muito Dialogue. bom. Muito bom. Realmente, a mensagem principal, né? É a aproximação e o diálogo, né? Não dá. E começa tudo dentro de casa, né? A gente está aqui com o canal, tem várias estratégias na escola, na comunidade de uma forma geral, mas tudo começa dentro de casa, né? Se deu o principal recado aqui, acho que é isso. Tadeu, olha, eu queria te agradecer muito, né, por esse momento, por essa nossa conversa, por esse nosso bate-papo. Quero depois ganhar esses livros com o seu autógrafo ali dando, porque eu acho que é bem legal isso. Sou uma pessoa muito curiosa também, gosto de ler, como você está vendo aqui atrás, esses livros, a maioria deles já li tudo, né? Então, alguns até estou repetindo, porque acabou, né, meu estoque, eu vou relendo, né? Então, é uma coisa que isso nos traz, né? Então, eu queria dizer para você que você está indo realmente numa estratégia que eu acredito muito, né? Que é a estratégia mesmo de desenvolvimento, né, da inspiração das pessoas e tentar entender, né, o processo, como você falou, cada um se entendendo, né, dentro da sua vivência, do seu mundo. E eu queria te agradecer muito mesmo por você estar dando essa oportunidade, né, de conversar aqui comigo nesse canal, conosco, né, com o pessoal todo que está nos assistindo, e espero que a gente se reencontre em outros momentos, provavelmente presencialmente, porque agora a gente só está nessa pandemia, tudo virtual, né? Como eu te falei, eu me apresentei e falei, olha, bem-vindo, né? Estamos nos conhecendo pessoalmente de uma forma virtual, né? Então, é um novo momento mesmo, né? Não, eu queria que você fizesse sua despedida final para a gente, né, colocar. Depois eu queria também que você colocasse o nome do livro direitinho para eu colocar para o pessoal também, quem quiser, tiver interesse também. Tá. Eu só lamento que os livros estão esgotados. Que bom! Mas eu posso disponibilizar PDF, né? O arquivo virtual sem nenhum custo. Só me manda uma mensagem lá, me encontra Tadeu Marcato no Facebook. Eu vi sua palestra, eu vi seu bate-papo com a Gleuda, você falou do livro, eu envio o PDF sem nenhum custo, sem nenhum problema. Ah, que legal. Eu agradeço imensamente a oportunidade, mais uma vez, de falar sobre esse tema, que para mim é muito rico, pessoalmente e coletivamente. Estou à disposição sempre, minha cara. Espero que no próximo momento tomaremos um café com água tônica e prosearemos mais sobre a vida. Muito bom. Que é sobre isso que se trata. Eu quero fechar com um poema, posso? Ah, maravilhoso, pode. Esse é um dos poucos poemas que eu sei decor da minha lavra. Eu usei muito eles nessas palestras, propondo essa reflexão. Enfim, eu vou ler e vocês tirem as conclusões. Fecho dessa forma, tá? Ele chama Passageiro. É assim. Passageiro do mundo eu sou. Transito entre os prédios. Existo no concreto e vou. Pelas ruas da cidade, observo as particularidades. No passo apressado de atraso, o engravatado mostra o seu descaso com a tia que varre a rua, pensando que a casa poderia ser sua. Vira o quarteirão, um senhor arrasta o chinelo. Na mão, um saco de pão. O cheiro é de fome. Me vem à mente os famintos, sem nomes. Um pouco mais adiante, lembrei-me de alguns dias de antes. O menino me pede R$1, diz que é para o pão. Gostaria de lhe dar um sopro no coração, mas sopro no coração não enche barriga, muito menos alimenta o vício que mina o sonho da criança crescente e mingua a chance de um presente decente. Mais uns passos e pronto. Chego em casa meio tonto. Do portão para dentro os meus olhos não veem a necessidade dos que estão sem. Passageiro. Obrigado, minha cara. Muito bom. Valeu. Muito bom, muito bom. Obrigado mesmo. Tadeu, muito obrigado por esse momento. Pessoal,
Espero que vocês tenham curtido tão quanto eu, porque eu adorei essa nossa conversa aqui, o nosso bate-papo com essa pessoa maravilhosa que é o Tadeu. E se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, faça seus comentários, suas sugestões, sigam lá o Tadeu também, porque como eu também encontrei ele nas redes sociais por indicação de uma amiga em comum também que eu acompanhava, e é isso, né? O canal tem esse propósito, um diálogo aberto, franco, com as pessoas, com entendimentos, para que a gente, de fato, consiga aproximar cada vez mais a política de drogas, o assunto relacionado a drogas, à nossa sociedade. Tadeu, muito obrigado mesmo, muito obrigado pelo nosso encontro, tá bom? Até a próxima também. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, pessoal, obrigado. Thank you.